Doutor Rodaquer, quando um obeso procura, vai até o sentido, por exemplo, de uma intervenção cirúrgica para solucionar o seu problema, em que ponto do conhecimento da obesidade ele chega nessa questão? Nós cirurgiões, nós estamos no final da linha do tratamento para a obesidade, né? Então, é o paciente que já chegou a um nível de obesidade que se tem hoje, mostrando que ele já fez dieta, ele já fez tratamentos sérios, ele já se envolveu com isso tudo e muitas vezes conseguiu ganhar peso, mas depois reganhou, conseguiu perder peso, depois ele reganhou. Então, é o paciente que já foi tratado corretamente e que voltou a ganhar peso, que já tem uma história de obesidade longa. Então não é um paciente que ficou obeso de 6 meses para cá e que está procurando um tratamento cirúrgico, não. Então é aquele paciente que já tem uma história longa de obesidade e que já chegou num nível de obesidade que hoje a gente chama da obesidade mórbida ou super obeso, que é o paciente que a gente sabe estatisticamente que ele não vai conseguir mais, com um tratamento clínico apenas, perder o peso e se manter magro. Então aí entra o cirurgião. Já nós temos hoje várias técnicas, eu acho que nós vamos conversar sobre elas, né? Mas nesse ponto, na hora que o paciente, que a gente pode classificá-lo como um obeso mórbido, é que o cirurgião vai atuar. Doutora Lucinéia, o cirurgião das intervenções da gastroplastia, a gastroplastia é a cirurgia de intervenções nesse sentido da obesidade mórbida, da morbidez. O cirurgião é um gastro, ele tem como especialidade o gastroenterologia. Geral, ele não é gastroenterologia, ele mexe com cirurgias do aparelho digestivo. Cirurgia do aparelho digestivo como um todo. Para ter um entendimento mais adequado, existe um fator da endocrinologia, que são aqueles 30% a que se referiu o doutor Levimar, e existe também o fator do excesso de alimentação, do estímulo, tanto da mídia quanto das famílias, aquela coisa toda. E existe um fator também do descontrole pela alimentação. Como é que se processa no organismo esse descontrole pela alimentação? Bom, acho que tudo que a Ermelina falou, todo esse conjunto, né, é que vai resultar na obesidade mórbida. É a compulsão, é o descontrole da satisfação que o organismo dá de saber a hora, entre a fome e a vontade de comer. E isso tudo durante anos e vai levando o paciente a perder o senso do volume que ele come e ele chega a uma obesidade. É uma doença multifatorial, né? É uma doença e ela tem que ser tratada dessa forma, por uma equipe multidisciplinar, não é só o cirurgião que está envolvido, mesmo quando o paciente chega ao tratamento cirúrgico, não é só a cirurgia que vai tratá-lo, né? Ele tem que remodelar seus hábitos de comer, fazer todo um tratamento psicológico nesse sentido. Então, na realidade, quando ele chega no final dessa linha de chegar na cirurgia, ele tem que tratar tudo que ficou para trás, né? No sentido da nutrição, da maneira, dos hábitos, da compulsão. Então, é um tratamento multidisciplinar que não é só a cirurgia que vai levá-lo a ser uma pessoa saudável. Existe obesidade mórbida sem excesso de alimentação? Não, ninguém chega a ser um obeso mórbido sem comer muito. Sim. Não tem jeito. Ô Paulo, eu gostaria de intervir, já que aqui é um debate, uma discussão, livre, né? Exatamente. E eu como clínico, e a gente hoje no Brasil, a gente tem a Associação Brasileira dos Estudos sobre Obesidade, que é uma associação dirigida por clínicos, né, por endocrinologistas, mas que congrega toda essa equipe, né, de nutricionistas, de cirurgiões. Eu acho que os dois colegas foram extremamente felizes, né, ao comentar que realmente a cirurgia é o final da linha. O final da linha é uma das últimas chances. Eu, particularmente, vou discordar em dois aspectos. Hoje a gente não tem utilizado mais o termo obeso mórbido. A obesidade mórbida a gente está chamando de classe 3. Sobrepeso, né, aquela pessoa que tem um índice de massa corporal, só para a gente explicar para o nosso telespectador, aquela pessoa que tem, se a gente fizer uma equaçãozinha matemática, o peso sobre a altura ao quadrado, se ela vem de 18,5 até 25, a gente considera esse indivíduo, também a palavra normal fica pesado, fica feia, né? Mas um peso ideal. Acima de 25 a 30, o índice de massa corporal, um sobrepeso.
Então, daí para diante, de 30 a 35, classe 1, classe 2, de 35 a 40, e aquela pessoa que quando você divide o peso dividido pela altura quadrada, dá mais do que 40, a gente chama de classe 3, que antigamente era o classificado obesidade mórbida, que dá uma impressão ruim quando a gente fala o obeso mórbido. E a gente fala muito das consequências da obesidade, né? Poxa, todo mundo que está escutando, que está assistindo esse programa, e todos nós, quando a gente fala em obesidade, a gente já pensa em quê? A Ermelinda falou muito bem, né? A gente já pensa em negação. Não, eu não posso. Dieta, regime. Depois a gente vai ter a oportunidade de escutar da Nilceia, né? Como que é ruim a palavra dieta, como é ruim a palavra regime. Nós estávamos conversando aqui antes do programa começar, a gente está falando dos vários regimes, que o nosso país já passou, né? E regime é mais uma coisa imposta. Hoje a gente tem falado muito numa reeducação. E por que a gente está engordando mais? Por que hoje 35% da nossa população tem um sobrepeso? É porque a gente está perdendo a questão da causa, da onde está vindo essa obesidade. Se a pessoa está ingerindo muito, ela vai ter que aumentar o peso. Mas também tem outra coisa. Se ela está gastando pouco, ela também vai engordar. Então a gente muitas vezes fala assim, poxa, lá no interior, lá na minha roça, lá perto de Lagoa da Prata, o pessoal come 2, 3 pratos e é com gordura animal. É tocinho, é banha de porco, e o pessoal todo lá é forte, é magrinho, não tem nenhum obeso. Por quê? Porque aquele pessoal, ele também gasta mais. Ele também tem mais atividade física, ele também se exercita mais. Nós sabemos que a endocrinologia, que é a responsável pelo tratamento, né, da obesidade, e agora se tornou uma doença multidisciplinar, nós temos outras doenças hormonais que podem levar o indivíduo à obesidade mórbida. E às vezes sem comer muito, né? Por exemplo, só para citar rapidamente, algumas síndromes, a síndrome de Pickwick, a síndrome de Prader-Willi, né? A síndrome de Beckwith-Wiedemann. Nossa, doutor Limar, você está falando coisas difíceis. Quais são essas síndromes? São síndromes genéticas, né? E que cabem ao endocrinologista, ao geneticista, fazer esse diagnóstico. Então, a gente não tem como pensar numa criança, até mesmo às vezes com um quadro de síndrome de Down, só para citar um exemplo mais comum, a ter um peso ideal. Agora, temos doenças mais comuns no nosso dia a dia. Uma delas, as doenças disfunções tiroidianas. O indivíduo que tem baixa do hormônio da tiroide, o T3 e o T4, que são os hormônios da nossa tiroide, é a gasolina do nosso corpo. Esse indivíduo que tem uma baixa de T3 e T4, que desenvolve o chamado hipotiroidismo, ele começa a engordar, às vezes comendo um pouquinho, porque o metabolismo dele está baixo. Não sei se ficou claro o que é T3 e T4, é a gasolina do nosso corpo. E sem T3, sem T4, eu não consigo quebrar a minha gordura. Então, o hipotiroidismo, o diabetes mellitus do tipo 2, a síndrome de Cushing, que é um excesso de um hormônio chamado cortisol. O cortisol, só para a gente entender, é um hormônio produzido na hora do estresse. Nós sentamos aqui, todo mundo, apesar desse ambiente tranquilo, querendo ou não, a gente está um pouquinho estressado. A gente está liberando o cortisol. E tem uma doença chamada de Cushing, doença de Cushing, que produz uma elevação desses níveis de cortisol. Então, isso tudo tem que ser pesquisado, tem que ser muito bem orientado o paciente até a gente chegar numa fase para a gente estar falando de um tratamento.